ele simplesmente foi dormir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto o Jonas, aleluia, enquanto o Jonas dormia, algo estava acontecendo lá de fora. Enquanto ele estava no porão, repousando, aleluia, descansando, algo estava acontecendo lá de fora. Deus levantou uma tempestade muito violenta, muito forte. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele navio não havia só Jonas. Havia marinheiros, havia capitão no navio. Louvado seja Deus. Pessoas preparadas para situações difíceis no mar. Mas quem está preparado, irmãos, para lutar contra Deus? Quem está preparado, louvado seja Deus, para pelejar contra o próprio Deus? É uma causa perdida. E para Deus é uma causa já ganha sem nem iniciar ela. Porque Ele é Deus poderoso. Louvado seja Deus, invencível e imbatível. Louvado seja Deus, poderoso, aleluia, é o Senhor nosso Deus. Aleluia. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que aqueles homens estavam fazendo o que estavam acostumados a fazer. Eles estavam lutando contra aquela tempestade. Aleluia, louvado seja Deus. Tentando salvar suas vidas, tentando salvar aquilo que eles tinham dentro do navio. Mas era em vão. A Bíblia vem dizer que mandam, aleluia, que alguém desce até o porão, e desperta Jonas. Em outras traduções, a Bíblia vem dizer assim: desperta, dormente, acorda, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, clama ao seu Deus para que poupe as nossas vidas. Aleluia. Então, amados, aleluia, havia pessoas que corriam risco ali dentro daquele navio. Mas Jonas estava dormindo. Ele não estava nem aí. Porque quem está dormindo não está preocupado com nada. Quem está dormindo, irmãos, louvado seja Deus, não está nem aí para o que está acontecendo do outro lado, louvado seja Deus, lá de cá. Para quem está acordado, louvado seja Deus, pouco importa, está dormindo sem sentido nenhum. E a Bíblia diz que quando Jonas é despertado, aleluia, ele questiona, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a tripulação tirou os soltos para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Olha só, podemos dizer assim, eram pessoas ímpias, pessoas que não serviam ao Deus que nós servimos, nem o Deus de Jonas, pessoas que cada um tinha os seus deuses, aleluia, mas eram pessoas que mostravam entendimento. Porque aqui, aleluia, na minha Bíblia vem a dizer que eles entendiam que o que estava acontecendo é porque havia algo errado. Alguém tinha feito algo errado, que havia ofendido os deuses na mente deles. Aleluia, alguém havia feito algo errado. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós não nos preocupamos com as nossas atitudes, nossas ações e nem com as escolhas que nós fazemos. Mas nós compreendemos nesta palavra que nós precisamos pedir a Deus sabedoria para tomar decisões, para fazer escolhas e para tomar atitudes. Porque muitas das vezes, aleluia, muitas pessoas dizem assim: ah, mas a vida é minha, eu sou de maior, eu faço o que eu quiser, aleluia. Mas esquece que existe um pai, existe uma mãe, existe um marido, existe uma esposa, existe um filho, existe alguém por trás daquela pessoa que ama, aleluia, que vai sofrer, aleluia, que vai padecer pelas escolhas e pelas decisões erradas que o ser humano tomar. Louvado seja Deus. Quando Jesus foi para a cruz, ele não olhou para si mesmo. Porque se ele tivesse olhado para si mesmo, ele não tinha enfrentado o que ele enfrentou. Era momentos de dores. Aleluia. Ele olhou, irmãos, para o amanhã, que simboliza futuro, pois ainda não existia. Louvado seja Deus, mas para Deus já existia. Louvado seja Deus. Então ele via você, ele via mim, ele via a igreja. E quando ele via, louvado seja Deus, ele via que valia a pena tudo aquilo. Suportar a ação de Jesus não era algo ruim. Era de dor, era. Mas era algo glorioso. Era algo maravilhoso que ele estava fazendo. Era para a conservação não só da vida, mas da alma do ser humano. Para que houvesse esperança
ao coração dos perdidos entendesse que Deus tinha algo maior para cada um de nós e para cada uma dessas pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Aleluia. Então, amado, louvado seja o nome do Senhor. Jonas estava preocupado consigo mesmo. Ele não estava nem aí. Os homens lançaram sorte. E quando eles lançaram sorte, Deus tomou conta de tudo. Fez com que recaísse sobre Jonas. Então os homens questionaram. Aleluia. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós. Quem é você? Encontrar o culpado. Aleluia. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Várias perguntas ao mesmo tempo, né, igreja? E para cada pergunta existe uma resposta. Aleluia. E Jonas tinha resposta. Aleluia. Jonas tinha resposta. Ele disse: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra seca. Uma forma de manifestar a adoração a Deus é quando a gente obedece. Jonas não mostrou uma forma de adorar a Deus na sua desobediência. Quando ele desobedeceu, não manifestou nenhuma adoração ao Senhor. Ele era hebreu, é verdade. Sabia que Deus era o Deus dos céus e que fez os céus e a terra, o mar e a terra seca, é verdade. Mas ele não obedeceu. Glória a Deus. E a Bíblia também diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes as pessoas pensam que é uma vida de jejum, né? Aleluia. Mas não é só uma consagração, é obediência. É um trabalho completo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode ver, muitas das vezes, a pessoa faz sacrifício, aí começa o negócio dentro de casa, tira a paz, rouba a paz. Que jejum é esse? Já quebrou, porque às vezes o coração se irritou, se irou, saiu do foco, perdeu o foco no imediato, louvado seja o nome do Senhor. E nós, como igreja, irmãos, nós precisamos da ajuda de Deus para estar atento, para ver a ação do inimigo e para deixar Deus manifestar o seu poder. Aleluia. Em favor das nossas vidas. Muitas das vezes a gente tem que se calar, mesmo a gente estando certo. Tem que ficar calado. Aleluia. Aleluia. Abre mão do seu direito para dar direito a quem não tem. Para que haja o quê? Paz. Louvado seja Deus, assim o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Porque na minha atitude, na sua atitude, Deus vai passar a trabalhar. Se essa tempestade vem a calmaria, bonança, Deus coloca o que está fora no seu devido lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E não é, irmãos, porque você ou eu seja besta, não. Porque não tem aquele dia assim: ah, tu é besta, ah, tu é um trouxa. É não. Você está sendo sábio. Você está sendo sábia. Está usando a graça que Deus lhe deu, porque sabe que a vitória vem. Louvado seja Deus. A vitória ela chega quando nós temos as atitudes corretas diante do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer: os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que ele estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas fugindo? Que interessante, né, irmãos? Se o salmista diz que até no céu o Senhor está lá. Aleluia, ele vê. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fugindo da face do Senhor. Quem é que foge da face do Senhor? Se em todo lugar, louvado seja Deus, ele contempla, ele vê. Louvado seja Deus, até as trevas ele vê. Louvado seja o nome do Senhor. Não há um lugar que o ser humano se esconda que Deus não veja. Pode ser bebendo, se drogando, se prostituindo, roubando, fazendo o que for. Deus está vendo todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, bem verdade é, graças a Deus que Deus vê. Porque até muitas das vezes nas ações erradas do ser humano, Deus tem misericórdia, como o pastor disse nessa noite, dá livramento. É verdade. Até nas ações erradas do ser humano, ele chega e dá livramento, dá o escape e não deixa perecer a alma de uma vez. Aleluia, destinada ao inferno. Mas tem misericórdia e conserva a vida. Aleluia, renovando assim mais uma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós encontramos nesta noite. Você pode dizer assim: ah, mas eu sou cristã.
Mas além de nós, existem pessoas a ouvir esta palavra. E nós também precisamos dela. É mais uma chance, mais uma oportunidade que o Senhor está dando. Aleluia. Louva-se a Deus a cada um de nós. E sabe por quê, irmão, que eu digo isso? Porque, aleluia, o nosso dia a dia só Deus sabe. Quando a gente chega aqui, a gente é igreja, a gente dá glória a Deus, adora, glória a Deus. É isso, você é a igreja, você é ali para adorar. Jesus te chamou para isso. Mas tem a labuta do dia. Aleluia. E muitas das vezes, louvar-se a Deus, só você e Deus sabe o que você passa. Louvar-se a Deus. O estreito que viveu, aleluia, que passou, mas não permaneceu. Não ficou. Você chegou aqui. Então você e eu temos muitos motivos para dar glórias a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando Manoá se deparou com o mensageiro, o anjo, que falou com a sua esposa, dando a promessa de um filho, Sansão, ele disse: qual é o teu nome? Ele disse: por que você quer saber meu nome se é maravilhoso? Ele é maravilhoso, irmãos. O nosso Deus é maravilhoso, digno de ser adorado, de ser exaltado, aleluia, engrandecido em qualquer situação das nossas vidas. Aleluia. A Bíblia disseram: visto que a tempestade piorava, cada vez mais perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Aleluia. Jonas disse: jogue-me ao mar. A questão não era com ele, era Jonas. Mas a gente vê que Jonas não estava preocupado com esse povo, não. Na realidade, a dificuldade de Jonas já começou antes dele sair de casa, quando Deus entregou para ele a palavra. E ele simplesmente não deu ouvido e desprezou a palavra do Senhor. Porque ele ouviu, mas ele desprezou. Porque no momento que eu escuto a palavra e eu não faço o que Deus manda, eu estou desobedecendo a ele. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Desprezando a palavra do nosso Senhor. Porque, irmãos, não basta só ouvir. Nós não podemos só ouvir a palavra. É a mesma coisa da gente ir no médico, o médico passar um receituário, uma receita, e dizer: faça assim, assim, chegar em casa e não fazer como o médico manda. De nada vai servir aquele tratamento, não foi feito. Quando voltar, já será outro antibiótico, já será outro remédio, outra receita. Por quê? Porque o problema se agravou. Poderia ser resolvido antes, mas não foi. Louvado seja o Senhor. Então, mas vamos ouvir e obedecer com a ajuda do nosso Deus, porque sem ele a gente não consegue, não. Era para jogar Jonas ao mar e tudo ia ficar calmo. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a Bíblia vai dizer, irmão, a diferença do coração de Jonas para o coração do marinheiro. Eles ainda remaram. Eles ainda tentaram. Uma tentativa vã. Porque Deus está disposto a usar Jonas e não outro. Era uma tentativa vã. Quando a gente luta contra a vontade de Deus, é uma tentativa vã. Ele estava tentando contra a vontade de Deus. Era para jogar Jonas no mar. Ele pegou o navio que não era para ser. Ele ia para um canto que não era para ir. Era para jogar ele para fora. Para voltar para quê? Para a direção de Deus. Ele precisava voltar para a direção de Deus. Quando ele sai da direção sem nem Deus, sem nem nós perceber. E Deus precisa criar alguma situação na nossa vida para nos fazer entender que está fora. E precisa voltar para a direção que Ele quer que a gente esteja, na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, eles tentaram, não conseguiram. Era vão. Louvado seja Deus. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem. Não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos porque enviaste essa tempestade sobre eles. Sobre ele, louvado seja o nome do Senhor. Pois é, eles não sabiam, mas Jonas sabia. Aleluia. Eles não sabiam, mas Jonas sabia. Você acredita que há ocultos que Deus vai revelar? Você acredita que há escondido Deus vai botar para fora em apenas 2 dias? Você acredita? Pois é o que Deus manda dizer esta noite. Meu Deus. Oriandarai, arabá, sovenei. Em apenas 2 dias Deus vai colocar para fora o que está escondido e oculto. Ele vai revelar. Louvado seja Deus. Sabe por quê?
Porque Ele não quer o seu povo enganado. Ele não quer o seu povo jamais enganado. Louvado seja o nome do Senhor. E detalhe, botando Deus para fora, Ele te dá e me dá estrutura. Ele te dá e me dá estrutura para lidar com o processo. Louvado seja o nome do Senhor. Que tenhamos que enfrentar. Amada igreja, aleluia. Louvado seja Deus. Jonas sabia que era por causa que ele não fez o que Deus mandou. Era para pregar. Não escolha, irmãos, para onde ir. Não viemos a escolher para onde ir. Viemos a ir para onde Deus mandar. Louvado seja Deus. Porque muitas das vezes a gente quer dizer a Deus como a gente quer. Mas acredite, não importa o ambiente, Abraão entendeu isso. Aonde Abraão fosse, ele sabia que o que importava é que ele sabia que Deus estava com ele. Escolha, aleluia, para onde você quer ir. Se você quiser ir para a direita, meu filho, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão sabia que sobre ele havia uma promessa e Deus estava com ele. Então, mas não importa para onde ele mandar, se ele está com você, está conosco, vai prosperar. Deus vai abençoar. Não importa, louvado seja Deus, se você vai começar com um membro, com uma ovelhinha, Deus vai multiplicar o rebanho. Não importa se Deus te deu 5 ovelhinhas, Ele vai multiplicar o rebanho. Porque a obra do Senhor, Ele sabe a necessidade que a obra tem. E esta obra é uma obra missionária, uma obra de libertação. Ele sabe como trabalhar para trazer. Mas Ele vai ensinando. Ele vai lapidando até aqueles que estão na frente, preparando para aquilo que Ele tem para fazer, porque é grandioso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente olha para o ambiente e diz, é só o fulano, é só o ciclano. Quem disse Deus falou, Deus não falou. Deus é um Deus de multiplicação e Ele tem a capacidade de mandar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem a capacidade de fazer. Por quê? Porque é tudo dele. Só não desconfie de Deus. Continue confiando e fazendo a obra. Continue perseverando. Louvado seja o nome do Senhor. Continue, louvado seja Deus. Você pode até não ver, mas Deus vai enviar multidões para este lugar. Deus vai fazer. Você pode não ver, mas pela misericórdia de Deus eu estou vendo. Ele vai fazer. Aleluia. Muitos dizem assim, vai nada. Não passa daí, passa. Pode acreditar que passa. Porque quem liberou a palavra foi Ele. E a palavra é dele. Ele veio para cumprir a sua palavra. Louvado seja Deus. Jogaram Jonas dentro do mar, irmãos. Acalmou a tempestade violenta. Eita Jesus, só o Senhor entende o que o Senhor fala, meu Deus. Era necessário Jonas sair do barco. Para acalmar a tempestade era necessário Jonas sair do barco. Era necessário lançar Jonas ao mar, Maria não queria. Mas era para fazer. E quando lançaram, acalmou a tempestade. E agora, irmão Luciana, Deus ia tratar com Jonas. Porque a questão de Deus era com Jonas e com mais ninguém. Deus não queria tratar com os marinheiros. Deus tinha um assunto a tratar com Jonas. Aleluia, mas a misericórdia, como foi pregado nesta noite, é tão grande, irmãos. É tão grande, Deus preparou um grande peixe. Jonas não precisou cansar nadando, ele não precisou se afogar, ele não precisou ser comido por algum peixe aquático dentro do mar. Aleluia, não precisou ser lesado, aleluia, por nenhum. Aleluia, louvado seja Deus, peixe. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. Conservar ele com vida no ventre do grande peixe, para tratar com Jonas lá dentro. 3 dias e 3 noites. E lá ele teve tempo para conversar com o Senhor. Acabou a fuga. Cessou a fuga. Não tinha mais. Deus preparou aquela situação. Lá está Jonas lá dentro.
E lá, irmãos, ele ora, pedindo a Deus seu socorro, em volta das algas marinhas. Louvado seja Deus. Lá está Jonas conversando com o Senhor, se arrependendo das suas ações. Aleluia. Aleluia. Deus tratou do coração de Jonas dentro do grande peixe. Aleluia, louvado seja Deus. As suas palavras, louvado seja Deus, no capítulo 2 você vê. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O quanto, aleluia, naquele grande, aleluia, no ventre do grande peixe, ele está humilhado diante de Deus. Está humilhado diante do Senhor. E Deus, diante daquela situação, depois de 3 dias e 3 noites, ele fala com o peixe, o grande peixe. Aleluia. E não é que esse grande peixe ouve a voz de Deus e obedece? Deus manda ele vomitar Jonas, botar Jonas para fora. Mas aonde? Aonde ele deveria estar? Na direção de Nínive. Deus manda ele botar ele para fora na direção de Nínive. Aleluia. E Jonas cumpriu a sua missão, a qual Deus designou. Pregou, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Pregou, aleluia, louvado seja Deus. Era necessário 3 dias para percorrer a cidade inteira. Em um único dia, Jonas pregou para toda a cidade. E interessante, irmão, que coisa maravilhosa, que é um grande ensinamento para nós que somos cristãos hoje. Porque aquele povo ímpio que não servia a Deus, ouviram a pregação e creram. Glória a Deus. O povo ouvia a pregação e creram. Sabe aquela coisa, eu não vou lá em fulano não, que não vou ouvir. Eu vou lá em ciclano não, que não vai acreditar. Esse povo acreditou. A cidade inteira acreditou na palavra de Deus. Jejuaram, o rei tirou a coroa, tirou suas vestes real, vestiu pano de saco, aleluia. Como todos, animal não comeu, o povo não comeu. Todo mundo de jejum e humilhação diante do grande rei, que é o nosso Senhor. Diante do grande Deus, se humilharam, aleluia, diante do Senhor, aleluia. E o que aconteceu? O que o pastor disse nessa noite. Deus teve misericórdia do povo. Glória a Deus. Deus teve misericórdia do povo e não destruiu aquela cidade. Não destruiu aquele povo. Louvado seja Deus. Continue pregando, irmãos. Continue fazendo a obra. Não escolha quem pregar, não. Deus manda vá. Deus se responsabiliza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai se responsabilizar, colocar as palavras na sua boca, ali fazer a pessoa prestar ouvido, aleluia, abrir o coração para ouvir e entender da paz do Senhor, aquilo que é necessário, aleluia, mas não deixe de fazer aquilo que Deus manda, não. Faça, louvado seja Deus. Eu não vou pregar a palavra toda de Jonas, mas eu peço a vocês, se quiserem entender melhor o final de tudo, lê em casa. É uma história muito bonita. Deus deu uma lição muito grande a Jonas, o profeta. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando ele saiu da cidade, ele foi a um certo lugar de distância para observar e esperar o fim do povo. Aleluia. E ali, louvado seja Deus, o sol bateu na testa de Jonas, ele desmaiou. Deus fez crescer uma planta, em algumas traduções da Bíblia Sagrada chamada boboreira, cobriu a cabeça de Jonas. Deus protegendo Jonas, irmãos. Protegendo Jonas. Jonas com nenhum cuidado de ninguém. Mas Deus cuidando de Jonas, cuidando do profeta fujão, né? Que muitos chamam, profeta fujão. Aleluia, protegendo Jonas. Quando Jonas acorda, Jesus, o Senhor já tinha mandado um verme, um bichinho, comeu a planta. Aí agora Jonas, aleluia, deseja a morte no profundo do seu coração. Por causa da planta. Por causa da planta, igreja. A preocupação de Jonas era com a planta. E o Senhor empenhado em salvar uma cidade inteira da destruição. Enquanto Jonas estava com cuidado com a planta, Deus preocupado com a cidade inteira. Olha a visão de Deus como é diferente da nossa. A visão dele é totalmente diferente, irmão, da nossa. A gente está aqui, ele está contemplando o mundo inteiro. E trabalhando o mundo inteiro. Aleluia. Onde está um adorador, onde não está, Deus está trabalhando porque tem um adorador orando por alguém que não adora. Louvado seja Deus. Veja Deus como é diferente. Aleluia. Aí o Senhor diz: é acaso razoável, João, que tu esteja nesse estado por causa de uma planta que tu não plantaste, não fizesse nascer, que num dia nasceu, na noite pereceu?
E não teria eu misericórdia? Olha o que ele diz. Eu vou ler o último versículo para fechar. Aleluia. Aleluia. Só tem a paciência que minha solha é muito colada. Aí diz assim, ó. Bendito seja o nome de Jesus, que é lindo e maravilhoso. Ele disse: você tem compaixão de uma planta. Capítulo 4, versículo 10. Aleluia. Embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse, ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Olha a Deus. Ele se compadeceu da boboreira, uma planta que ele não fez nada por ela. Deus fez por causa dele. E não tem compaixão desse povo. 120.000. E Deus manifestou mais uma vez o seu amor, a sua misericórdia e a sua compaixão. E deu um grande ensinamento a Jonas, como também dá a cada um de nós. Aleluia, nesta noite. Esse povo não tem entendimento. Esse povo não havia entendimento. Então como é que a gente vai debater com pessoas que não têm entendimento? Nossa missão é levar a mensagem e orar por cada uma delas, para que Deus abra a sua mente, seu coração e lhe dê entendimento. Louvado seja o que eles precisam. A nossa missão, igreja, a sua missão é só pregar, é só anunciar. O restante é o Espírito Santo com a pessoa, com aqueles as quais ele deseja salvar, porque o Senhor deseja salvar. Então, amados, pregue, não deixe de pregar, faça a obra. Louvado seja Deus, não fuja do propósito do Senhor. Louvado seja Deus. Espere no Senhor, aleluia, porque você não vai ser envergonhado nem envergonhada. Fiel é aquele que te chamou e me chamou para uma grande obra. Louvado seja Deus. Embora a gente diga, estamos satisfeitos, que Deus maravilhoso, mas na verdade, enquanto estivermos vivos, a gente não sabe até onde Deus vai nos levar. Então devemos estar aptos para fazer aquilo que Deus nos designar e sempre pedir a ajuda dele. Porque se não pedir a ajuda dele, não consegue não. Não é pela força do braço, é pelo poder do Espírito Santo e pela verdade da Santa Palavra. Vamos louvar, Johanna, bora? Sou da igreja Pai do Senhor. Amém. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor.